eu sou Jorge Bonfante e essa é mais uma semana de videoaulas correspondentes às oficinas da Escola Municipal de Música de Paranaguá. Essas videoaulas são feitas para você descobrir mais e aprofundizar os seus conhecimentos sobre o baixo elétrico e também sobre a teoria musical. Essa semana realizaremos só aulas de baixo elétrico. Como a semana passada, realizamos só aulas de teoria musical. Nessa videoaula, vamos falar a respeito de um argumento que tem a ver muito com o acompanhamento que o baixo faz em todas as músicas, praticamente. Estamos falando sobre a harmonia. Vamos falar sobre como o baixo continua harmonicamente a progressão de acordes que uma música pode ter. Para isso é necessário que a gente primeiro estude um pouco sobre como funciona a harmonia tonal, que é a harmonia que a gente mais frequentemente utiliza, e como é que são montados os acordes com os que são feitos, com os que é feito esse sistema tonal, né? Que é um sistema que fala sobre as notas em conjunto que vão suportar a melodia ou o tema de uma música. A harmonia é a arte de acompanhar a melodia ou potenciar a melodia com uma série de notas que juntas vão criar um ambiente, vão criar um contexto para a melodia se desenvolver. Tá? Uma música, mesmo sem harmonia, pode ser harmonizada. Por quê? Porque ela tem e segue uns padrões de comportamento musical que tem uma direta relação com os afetos. Esses afetos podem também ser diferentes para cada pessoa, mas mesmo assim há um consenso generalizado das sensações que algumas dessas regiões harmônicas propostas pelo campo harmônico maior traspassam as pessoas. Tá? Um exemplo básico, e antes de começar a explicar isso na teoria, a gente pode considerar, por exemplo, um acorde de Dó maior, por exemplo. Esse aqui vai ser um acorde de Dó maior com sétima. Tá? O som desse acorde parece harmonioso, alegre, solar, aberto. Agora a mesma nota, eu vou fazer ela mais diminuta, ou seja, eu vou fazer um acorde de Dó diminuto. Isso é uma tensão bem maior, né? A gente pode escutar uma tensão intrínseca dentro do acorde. Vou tocar de novo o maior. E essas sensações se transpassam diretamente quando a gente faz um encadeamento de vários acordes, levando a essas tensões um porquê de existirem, um caminho, um percurso, uma dialética musical, né? Então, é muito importante que a gente saiba como funcionam esses acordes. E os acordes, bem como a palavra mesma diz, são notas que vão d'accordo, né? Que juntas querem dizer alguma sensação, tá? Querem transpassar alguma sensação
E essa sensação vai depender também do contexto da melodia. Mas a gente pode ter, sobretudo no campo, baseados na tonalidade maior, um campo harmônico definido, tá? Que sempre vai ser igual, falando em tonalidade maior. Tá? Esse campo harmônico vai se repetir da mesma forma em qualquer tonalidade, ou seja, se a gente está considerando a escala maior de Dó, o primeiro grau, por exemplo, que no caso seria Dó, vai ter um Dó maior. Se a gente for fazer em Ré, o Ré vai ser o maior. Ou seja, vai ser o primeiro grau e vai continuar sendo o primeiro grau que era no Dó. Ou seja, no segundo grau isso também vai acontecer, no terceiro grau, o quarto grau e assim sucessivamente, isso também vai acontecer nas outras tonalidades. Por consequência, eu vou explicar o campo harmônico maior considerando os graus e não as notas, tá? Então eu vou falar de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim sucessivamente. Porque depois a sequência disso é você estudar em todas as tonalidades esse mesmo campo harmônico, como a gente fez também com as escalas maiores. Então você vai conseguir utilizar esse mesmo modo de escala maior, não é exatamente um modo, é uma tonalidade, mas você vai conseguir utilizar exatamente essa tonalidade e esse bloco chord para transportar esse campo harmônico. Então você não vai precisar ficar pensando os nomes das notas, lembrando que sim, é necessário você lembrar dos nomes das notas sim ou sim, tá? Então, primeiro vamos começar explicando como se forma esse campo harmônico, porque esse campo harmônico tem uma fórmula, né, dentro da tonalidade, é uma sequência que a gente repete a cada um dos graus que dá como resultado o acorde de aquele grau, ou seja, eu vou utilizar sempre as notas a partir do grau fundamental, como chama, ou se vocês quiserem chamá-la tônica, mas a tônica é do tom, então aí é uma diferença importante para vocês terem. A fundamental, a terceira nota, contando com a fundamental, depois da fundamental, ou seja, se por exemplo estamos em Dó, tá? Vai ter Dó, que é a fundamental, Mi, que é a terceira nota depois da fundamental, ou seja, fundamental 1, Ré 2, Mi 3. Uma quinta nota, que vai ser a quinta nota a partir da fundamental. Então, fundamental, segunda, terça que é Mi, quarta, quinta que é Sol. Então já temos três notas, Dó, Mi e Sol. E por último, optativo, mas eu vou fazer com essa nota, tá? Porque é a expressão completa do acorde feito dentro do campo harmônico, a sétima nota da mesma sequência. Ou seja, se eu comecei no primeiro grau e estou em Dó maior, vou ter Dó, Mi, Sol, que é a quinta, Lá, que é a sexta, e Si, que é a sétima. Tá? Por que eu falei da sexta? Porque eventualmente você também pode substituir a sétima pela sexta. Em alguns graus fica bonito de ouvir. Tá? Precisa fazer alguns processos, como substituir a quinta ou trocar a quinta de oitava, para o acorde render melhor. Porque senão acaba tendo um cluster entre o quinto e o sexto grau. Então, recapitulando como funciona a montagem de acordes dentro da escala. Se eu vou falar do primeiro grau, eu vou ter a primeira, a terceira, a quinta e a sétima nota daquele grau. Ou seja, no caso de Dó maior, primeiro grau, fundamental que Dó, terça Mi, quinta que é Sol e sétima que é Si. Tá? Esse processo vai se repetir igual em todos os graus, ou seja, se eu for para o segundo grau Ré, tá?
eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer Ré, terceira nota a partir do Ré, Ré, Mi, Fá, certo? Aí já temos uma terça menor, então, como é uma terça menor, o acorde vai ser menor. Eu vou explicar cada um dos graus com esse critério, explicando se ele é maior, é menor e por que ele é maior ou é menor. A partir do Fá, contamos a quinta nota, né? Fá, terceira nota, quarta nota, Sol, quinta nota, Lá. Então já temos nesse acorde Ré, Fá e Lá. Depois vou contar até a sétima nota, ou seja, vou utilizar a partir do Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ou seja, o Dó. Então temos as notas Ré, Fá, Lá e Dó. Tá? Eu vou tocar um pouco aqui para vocês escutarem do que eu estou falando, tá? Considerando que eu estou tocando na tonalidade de Dó maior. Como vocês viram aqui nos vídeos passados, a posição é 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Vou fazer o acorde de Dó maior, que é o primeiro grau dessa escala. Então, o primeiro grau vai ser um grau maior. Então, Dó, Mi, tá? Eu pulei o Ré, que no caso está no 4 do 4. Mi, terceira nota, Sol, quinta nota. Mi, Fá, Sol. Sétima nota, Si. Sol, Lá, Si, sétima e depois a oitava, tá? O acorde é esse aqui. Aí eu tô tocando as três notas juntas, Dó, Mi e Si. Tô evitando a quinta nota, o Sol. Vou fazer o Ré menor agora, tá? Ré menor no caso segundo grau. Então eu vou partir da nota 2, que no caso é o Ré neste caso. Vou partir com o dedo 4. 4. 1, 2, 3, Fá, né? Aqui temos uma terça menor. Se fosse uma terça maior, seria igual que o Dó. O Dó é 2 e 1. Aqui é 4 e 2, ou seja, tem 2 dedos de distância. Para ser igual que o Dó, você teria que ser Ré, Fá sustenido, tá? Mas é Ré, Fá. Por quê? Porque o campo harmônico também se forma com as notas naturais, tá? Com as notas naturais da escala que você está fazendo. Ou seja, de uma forma diatônica, sem alterar as notas da tonalidade, tá? Então vamos lá, Ré, Fá, Lá e Dó. Por quê? Primeira nota fundamental do segundo grau, Ré, Fá, terceira nota do mesmo grau, ou seja, Ré, Mi, Fá, 1, 2, 3, Lá, Fá, Sol, Lá, quinta nota, também uma terça de distância da outra, da nota Fá, e uma terça também de distância entre Lá, Si, Dó, entre a nota Lá e a nota Dó. Então temos Ré, Fá, Lá, Dó. Tá? Agora eu vou continuar falando sobre os graus, mas primeiro eu vou fazer um pequeno resumo sobre a montagem desses acordes. Os acordes se montam a partir do grau, a nota fundamental, ou seja, terceiro grau, por exemplo, é a terceira nota da tonalidade que vai ser a primeira nota daquele grau. Então, vou fazer uma sequência de terças. 2 sequências de terças até o quinto grau e mais uma adicional, eventualmente, se eu quero colocar a sétima. Então, quando a gente fala sobre campo harmônico, é importante identificar a qualidade do acorde comprometido em cada grau. Então, por exemplo, quando a gente fala do primeiro grau, a gente sempre vai falar de um primeiro grau maior. Não só porque a tonalidade é maior e
porque ele é o primeiro grau da tonalidade, ou seja, vai dar nome à forma de escala, ao modo, senão que também pela razão mais importante, que é que ele cria uma terça maior entre a primeira e a segunda nota do acorde, ou seja, entre a primeira e a terceira do modo, ou seja, estamos em Dó maior, Dó, Ré, Mi, certo? Então, há 2 tons de distância entre o Dó e o Mi, porque tem um tom entre Dó e Ré e outro tom entre Ré e Mi. Temos uma terça maior, com 2 tons de distância. Quando a terça é menor, ela tem um tom e meio, tá? Ou seja, tem um tom inteiro mais outro meio. Por exemplo, a terça do segundo grau do campo harmônico maior sempre vai ser menor. Ela vai ser Ré, Fá. Temos um tom até o Mi e meio tom até o Fá. Ou seja, um tom e meio. A terça tem um tom e meio. Então, por consequência, temos um acorde menor. Igual que no terceiro grau, tá? No terceiro grau também temos uma terça menor, porque vamos de Mi até Sol. Entre Mi e Fá temos meio tom, e entre Fá e Sol temos um tom inteiro. Mi, Fá, meio tom, Sol, um tom inteiro. Podem notar aqui também que eu faço 1, 2, ou seja, meio tom, e depois faço 2, 4, ou seja, 2 meios tons, um tom inteiro. Por consequência, temos uma terça menor. Se vamos para o quarto grau, a gente vai considerar uma terça maior, porque temos Fá e Lá. Ou seja, Fá a Sol, um tom, Sol a Lá, outro tom. Temos 2 tons de distância. Por consequência, terça maior. Quarto grau é sempre maior. Quinto grau da escala, esse grau é muito importante porque, e aqui vai uma indicação para a maior parte das músicas em tom maior da tradição pop ou da tradição jazzística também, e alguns outros tipos de música, na maior parte, na verdade, inspirados no sistema temperado e no sistema de tonalidades maior e menor, vai criar-se no quinto grau a dominante, que é o ponto, junto com o sétimo grau, cúmine de dissonância, que vai requerir uma resolução, tá? Então esse ponto é o ponto onde você vai ter o clímax, digamos assim, dessa narrativa e dessa linha que eu falei no começo, que a gente faz com os acordes. O quinto grau, quase sempre, ou muitas vezes, talvez não quase sempre, mas muitas vezes, é a dominante, ou seja, o ponto de maior tensão narrativa dentro do campo harmônico, tá? Parece que a casa vai cair. Eu vou tentar reproduzir esse campo harmônico aqui no meu baixo, considerando que o baixo, quando soa junto, tem menos pronunciação narrativa, considerando a falta de harmônicos agudos. Mas eu acredito que dê para passar a intenção e para resumir esse tópico que é tão importante. Então eu vou usar a tonalidade de Lá maior. Por que eu vou usar a tonalidade de Lá maior? Porque não é tão grave nem tão agudo, tá? No registro de baixo, tá? Então eu vou começar com o acorde de Lá maior com sétima. Esse é o primeiro grau. E a dominante dele eventualmente seria o Mi com sétima menor, dominante. Parece que é uma resolução. Parece que chegamos em casa, que acabou a narrativa, que resolveu aquela tensão.
sobretudo se a gente encaminha o segundo grau. Certo? Então, nesse grau, no quinto grau, vai se dar um caso que é a primeira vez que comparece aqui, digamos assim. É um acorde maior, mas no seu caso vai ter a sétima menor, que vai ser uma das vozes que mais tensão vai dar para essa narrativa. Você pode usar a tríade também, sem precisar colocar a sétima, e vai dar essa intenção. Mas quando a gente coloca a sétima, essa intenção fica mais forte ainda. Então, esse acorde vai conter a nota Sol, a nota Si, ou seja, terça maior, de Sol a Lá um tom, de Lá a Si outro tom, ou seja, terça maior, 2 tons. Quinta justa, como a maior parte dos outros, na verdade todos, exceto o acorde de Si, que é meio diminuto, né? E a nota Ré, que é quinta. E neste caso vai ter a nota Fá, que é a sétima, que no caso vai ser um semitom da terça do acorde de Dó maior. Por isso se cria uma sensação de resolução, né? Isso é importante para vocês saberem. Mas de qualquer forma a gente vai passar isso muito melhor quando fizermos todos os dedilhados do campo harmônico maior em todos os tons no próximo vídeo. O sexto grau é o grau de engano, como se pode dizer, ou de resolução falsa, porque não acaba o discurso no sexto grau menor. Dá uma aliviada na tensão, mas não acaba o discurso como no primeiro grau, tá? Há muitas músicas que terminam no sexto grau, porque ele é um grau de repouso também, dada a sua vizinhança com o quinto grau, que é a dominante. Então, como aqui o quinto grau, que é a dominante, é o maior ponto de tensão, saindo do quinto grau, já sempre há uma sensação de distensão, certo? De relaxo, de calma, né? E esse grau é um grau menor, tá? No caso, em Dó maior, seria o Lá menor, perdão. Lá, Dó, terça menor, porque entre Lá e Si temos um tom, e Si e Dó temos só meio tom, e Mi, posteriormente, tá? Eu falei no começo do vídeo que ia fazer com a sétima, mas isso eu vou deixar para quando estivermos tocando todas as tonalidades de todos os tons, tá? Todos os campos harmônicos. Então, resumindo, a gente tem 7 acordes que fazem parte do campo harmônico maior. O último deles é o acorde de Si meio diminuto. Por que meio diminuto e não diminuto completo se é a tríade diminuta? Porque o sétimo grau vai ter o acorde de Si diminuto. Porque há uma terça menor e uma quinta diminuta. Se a gente colocar a sétima, esse acorde vai virar de meio diminuto. Por quê? Porque para ser um acorde diminuto, a maior parte todos os intervalos têm que ser diminutos, exceto a terça menor, claro. A terça menor já conta como fazendo parte do acorde diminuto. Precisa ser uma sequência de terças menores, mas o sétimo grau tem que ser diminuto, tá? Então por isso é um meio diminuto. Ele seria diminuto completo se o sétimo grau fosse um grau diminuto e não menor, tá? Isso vocês vão entender melhor também nas aulas de teoria. Resumindo de vez, temos 7 graus, certo? Então, temos o primeiro grau maior,
maior. O segundo grau, menor, Ré menor. O terceiro grau, menor de novo, Mi menor. O quarto grau, maior, Fá maior. O quinto grau maior também, dominante, Sol maior. O sexto grau menor. O sétimo diminuto. E de novo, o primeiro grau maior. Isso é muito importante e é uma coisa que vocês precisam decorar na hora de elaborar ou de descobrir como funcionam os acompanhamentos de baixo de algum tipo de música que você gostaria de tocar. Além disso, vai te dar um conhecimento muito mais profundo das opções que você tem na hora de improvisar também.